Pessoal, pronto aí, ó. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos iniciar aí a correção das questões do trabalho. Primeira questão do trabalho, qual que é? Quem foi Nietzsche? Filósofo alemão. Filósofo alemão, viveu no século XIX e um dos mais importantes representantes de um movimento filosófico denominado voluntarismo. Então, o que é o voluntarismo? É um movimento filosófico do século XIX que destaca o papel da vontade. O que guia o homem não é sua razão. O homem, muito mais do que um animal racional, é um animal movido pela sua vontade, pelos seus desejos, pelas suas pulsões. O voluntarismo destaca o papel da vontade. São três os filósofos voluntaristas do século XIX: o Nietzsche, o Schopenhauer e o Kierkegaard. Cada um deles tem uma visão diferente sobre a questão da vontade. O Nietzsche, por exemplo, diz que nós devemos satisfazer as nossas vontades, as nossas pulsões, os nossos desejos, porque eles são vitais. São eles que aumentam a nossa energia vital. Já para o Schopenhauer, a vontade ela é fonte de sofrimento. Por que nós sofremos? Por conta da nossa vontade. A nossa vontade nos leva a desejar as coisas e as pessoas. E enquanto a gente não tem as coisas e as pessoas que nós desejamos, nós sofremos porque não temos. E depois que a gente tem as coisas e as pessoas que a gente queria, desejava ter, a gente continua sofrendo, agora de tédio. E não quer mais a coisa ou a pessoa que a gente tem. A gente quer outra coisa ou outra pessoa diferente. Já o Kierkegaard vai dizer que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então são três posições sobre a questão da vontade. E para vocês, a gente deve satisfazer nossas vontades, a gente deve negá-las, porque elas nos levam ao sofrimento, ou a gente deve submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Então você está conforme o pensamento de Nietzsche. Aqueles que dizem que nós devemos negar a nossa vontade porque ela é fonte de sofrimento, esses estão de acordo com Schopenhauer. Já aqueles que dizem que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, inclusive é isso que está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e não a sua, mas a vontade de Deus. Essa é a posição, é a visão de Kierkegaard. Próxima questão. Explica a filosofia Explique a filosofia a golpes de marreta do Nietzsche. O que uma marreta faz? A marreta ela demole, ela destrói. E o Nietzsche, com a sua filosofia a golpes de marreta, ele quer demolir, destruir os pilares da cultura ocidental que castraram o homem e disseram que a nossa vontade nos leva ao pecado, ao erro, ao vício, e por isso a nossa vontade deveria ser dominada e controlada. Quais são esses pilares, segundo o Nietzsche? A filosofia grega, de Sócrates em diante, e a religião cristã.
Sócrates, Platão e Aristóteles definem o homem como um animal racional e, portanto, um animal que deveria viver conforme a razão e não conforme a vontade e as paixões, porque isso leva aos vícios, leva a uma prisão aos nossos desejos carnais do corpo. Por isso, esses desejos, essas pulsões, esses instintos deveriam ser controlados, dominados pela razão. Gente do céu. Olha pra frente, faça silêncio para essa. Já a religião cristã vai transformar todos os nossos desejos, todas as nossas pulsões em pecados, em algo que nos leva para o inferno. Então esses dois pilares deveriam receber os golpes da marreta e serem demolidos, segundo Nietzsche, porque eles castraram o homem, privilegiaram somente o lado apolíneo, que é o que a gente vai ver já já. Próxima questão. Explique a escrita aforismática. O que é um aforismo? Vocês sabem? Nietzsche escrevia através de aforismos. O que são aforismos? São sentenças curtas. Porque, segundo ele, para a maior parte dos filósofos, a clareza é uma objeção. Eles não conseguem ser claros. E aí escrevem, falam e não dizem nada. Então é preciso ser mais objetivo através de frases mais sucintas e sentenças curtas, através de aforismos, para que assim você se faça compreendido e vá direto ao assunto. Não fica rodeando como faz a maior parte dos filósofos. Então por isso Nietzsche escrevia através de aforismos, sentenças curtas, textos pequenos, frases de efeito e mais sucintas. Próxima questão. Quem foi Arthur Schopenhauer? Quem foi o Arthur Schopenhauer? Schopenhauer também foi um filósofo alemão, também viveu no século XIX e também é um representante do voluntarismo. Só que ele tem uma perspectiva diferente da de Nietzsche. Enquanto para Nietzsche nós devemos satisfazer a nossa vontade, porque é a nossa vontade que aumenta a nossa energia vital, para o Schopenhauer a nossa vontade é aquilo que nos leva a sofrer. O Schopenhauer é um pessimista. Ele diz que a felicidade nada mais é do que uma ilusão, uma gota num oceano de sofrimento que é a existência humana. Então nós estamos aqui para sofrer, para se lascar, para se ferrar. Essa é a razão de estarmos aqui. E esse sofrimento é principalmente oriundo, ele advém da nossa vontade. O homem é guiado por uma vontade cega e insaciável. Nada nem ninguém jamais conseguirá satisfazer a nossa vontade. Por isso a nossa vontade deve ser suprimida, negada, dominada, controlada, segundo Schopenhauer, para que a gente não sofra. Então a gente tem que sublimar a nossa vontade. E como é que você consegue isso? Através da arte, através da religião, através da própria filosofia. Você pode sublimar a vontade e parar de sofrer. Enquanto você ceder a ela, você vai sofrer, porque ela te leva a desejar as coisas e as pessoas. E aí as coisas e as pessoas
jamais podem satisfazer as suas vontades, porque ela é insaciável. Nada nem ninguém jamais conseguirá nos satisfazer. A gente deseja aquela coisa, quando a gente conquista aquela coisa, a gente já não quer mais, a gente enjoa, fica entediado e passa a desejar outra coisa. A gente coloca a nossa felicidade na satisfação da vontade de estar com aquela pessoa. Eu serei feliz quando eu tiver aquela pessoa, estiver junto com ela. O que acontece segundo Schopenhauer? Você sofre enquanto não tem, depois que você tem aquela pessoa, você não quer mais. Ela só é interessante enquanto você não a tinha. Depois que você tem, você não quer mais, você fica entediado com ela. E aí você passa a desejar outra pessoa. Então por quê? Porque a nossa vontade é insaciável, nada nem ninguém jamais conseguirá satisfazê-la, completá-la. E por isso nós devemos negar a nossa vontade, porque só assim nós poderemos alcançar a felicidade. Próxima questão. Segundo Nietzsche, o que nos move é uma vontade de poder ou vontade de potência. É essa vontade de potência que aumenta a nossa energia vital. Isso seria como se fosse uma vontade de gozar a vida, de aproveitar tudo que a vida tem de bom e de melhor, porque isso é o que aumenta a nossa energia, a nossa força vital. Então o homem é movido por essa vontade de potência e ela deve ser satisfeita, não como dizia Schopenhauer, que a vontade deveria ser negada, dominada, mas a fonte da felicidade é você satisfazer a sua vontade. É isso que nos leva a sermos felizes. Próxima questão. Diferencia a poesia Dionisio. Nietzsche vai pegar dois deuses gregos como exemplo para traduzir a sua filosofia. Segundo ele, o homem é composto de Apolo, de Apolíneo e de Dionísio, de Dionisíaco. Apolo é o deus da razão, da ordem. Dionísio é o deus do vinho, da desordem, da putaria, da cachaçada. Putaria. Então, o homem completo, integral, ele é tanto Apolo quanto Dionísio. Mas desde a filosofia grega com Sócrates, eles castraram o homem, tiraram o lado dionisíaco, consideraram Dionísio um vício, um pecado, algo errado. E aí nós só devemos viver segundo a ordem e a razão. Mas para Nietzsche não. Nós devemos viver tanto pelo prisma da ordem e da razão, quanto pelo prisma da desordem, do gozo, do vinho, do prazer. Para que o homem... A cultura ocidental castrou o homem considerando tudo que é vital errado, um vício, pecado. Vamos pegar o exemplo dos 7 pecados capitais. Quais são eles? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. 7 pecados capitais. O que é a soberba?
É você se achar mais do que os. O cristianismo vem pregando a humildade. Você tem que ser humilde. Humilde vem de humus, que é terra, ou seja, lembra-te que as pó e ao pó retornarás. Tem gente que entendeu errado essa expressão bíblica e vive no pó até hoje, né? O Aécio Neves é um exemplo desse modelo de pessoa. Então, para Nietzsche, a soberba é algo vital. Se você não se achar, quem que vai achar? Quem que vai te achar? Mas primeiro você tem que se achar. É a questão da autoestima. Hoje a psicologia diz que isso é fundamental. Você ter uma autoestima alta. A autoestima bem configurada. Então a soberba é importante você se achar e reconhecer suas virtudes e não se humilhar como prega o cristianismo. O que é a avareza? Querer tudo para você. Você não dividir, não partilhar. O cristianismo dizia que você tem que dar tudo para os pobres. Você dá tudo ou não? Você dá só algumas coisas. Você libera geral? Então, a avareza é isso, você querer tudo para si. Isso é um princípio vital. Quando você dá demais, você só se lasca. Você só se fode, aliás, os outros que te fodem, né? Você dá demais. Então, para Nietzsche, isso é avarento. A avareza é vital. É um princípio de sobrevivência. Quando você dá demais para os outros, você se lasca e acaba ficando sem nada. Quantas pessoas são assim, né? São generosas e vivem se fudendo. Então, para Nietzsche, você tem que ser avarento. O que é a luxúria? Muita gente confunde luxúria com luxo. Mas luxúria não é luxo. Luxúria tem a ver com uma vida sexual desregrada. É quando você desobedece o 7º mandamento da lei de Deus. O que é o 7º mandamento da lei de Deus? Não pecar contra a castidade. O que significa não pecar contra a castidade? Não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento. Não sapecar a bronha, não mandar o DJ, não fazer uma gravação, não liberar o brioco. Tudo isso aí é errado segundo a lei de Deus. Sexo é somente para fins procriativos, ou seja, só dentro do casamento, viveu com bebida e para ter filhos. Você não pode transar só para prazer. Para o cristianismo, o sexo é para fins procriativos. Por isso que não pode usar nem camisinha. Porque usando camisinha você está subvertendo a ordem natural das coisas e contrariando a vontade de Deus. Mas o sexo é para filhos, é para procriar, não para gozar. Não dê a ré. Então esse é o terceiro pecado, é a luxúria. Para Nietzsche não, para Nietzsche o desejo, a vontade sexual é vital. Ele não
para não transar, nós vamos acabar. A espécie humana vai desaparecer. Isso também aumenta a nossa energia. Depois o Freud vai pegar esse ponto da filosofia de Nietzsche, vai dizer o seguinte: a maior parte das neuroses das pessoas são oriundas, advém de frustrações sexuais. Então a pessoa que não goza é uma pessoa mal resolvida. É mesmo? Uma pessoa que fica chata, neurótica, vai dizer o Freud. Então você vê uma pessoa chata, enjoada, insuportável, é porque essa pessoa não transa. Vai dizer o Freud. Então, isso, pra Nietzsche, o sexo é vital. Tem que fazer mesmo, tem que fazer Pronto. E aí o Freud vai mostrar que o sexo não se resume ao genital. Pepeca. Existem inúmeras regiões erógenas do nosso corpo. A primeira região com a qual a gente sente prazer, vai dizer o Freud, é com a boca. Por isso a criança, tudo que ela pega, o bebê, ela leva na boca. Porque é o primeiro lugar que ela descobriu que é possível ter prazer. O prazer dela vem de mamar, de pôr as coisas na boca. É a chamada fase oral. Quem não passa bem por essa fase, vai dizer Freud, quem não passa bem pela fase oral, vai ficar o resto da vida travado nessa fase. E aí essa pessoa vai sempre precisar ter alguma coisa na boca. O cigarro, a cachaça, né? Outras coisas. Então, é uma pessoa que não passou bem pela fase oral. Então ela precisa ter sempre algo na boca. Você tenta sempre mordendo alguma coisa. A segunda região que a gente descobre o prazer, segundo Freud, a primeira fase ele chama de fase oral, as fases de desenvolvimento da nossa sexualidade. A segunda região que a gente sente oral, sente prazer, isso é um ato falho, segundo Freud. O que é um ato falho? Quando você fala algo que aparentemente você não queria dizer, mas é aquilo que você queria. O ato falho o ato falho é quando você fala uma coisa que aparentemente você não queria dizer, mas você solta sem querer, porque era aquilo que você queria. Não, ele chama isso de ato falho, Freud. A segunda região, ele vai dizer que desenvolvimento do ser humano é a fase anal. Então a gente sente prazer concluindo. O prazer está em controlar o cocô. A criança sente prazer em segurar e soltar o esfíncter, né? É a fase anal. Quem não passa bem por essa fase vai ficar na fase anal pro resto da vida. Vai sentir prazer com brioco pra sempre. A terceira fase ele chama de fase de latência, não tem uma região específica. Não tem uma região própria. A última coisa que a gente descobre que é possível ter prazer é por genital. É a última fase do desenvolvimento. Então você só descobre que é possível ter prazer por genital lá no final da infância. Lá para os 8, 9, 10 anos de idade. Antes disso, você já sentiu prazer não é possível ter prazer com o corpo inteiro nas fases de desenvolvimento da nossa sexualidade, segundo Freud. Não tem a ver aqui com
Tem a ver mais ou menos com Nietzsche, porque por Nietzsche você tem que satisfazer seus desejos, suas pulsões, suas vontades. Próxima questão. Próxima questão, acabou o horário? Então, hoje é isso aí. Na próxima hora a gente continua. Oi? Olhar caderno? Como assim? Já olhei. Oi? Já fechou já. Semana passada foi última semana.